Depois do diagnóstico da Cecília, muita coisa mudou dentro da nossa casa. A gente começou a estudar mais, observar mais, entender melhor o funcionamento dela e buscar os apoios que ela precisava. Mas teve uma coisa que a gente talvez não imaginasse naquele momento. O diagnóstico da Cecília também abriu uma porta para o Fabiano olhar para a própria história. E quando a gente começou a entender melhor o funcionamento da Cecília, algumas coisas começaram a fazer muito sentido em mim também. Coisas da minha infância, da minha adolescência, da época da faculdade, da época do trabalho, da própria paternidade e da forma como eu sempre tentei lidar com o mundo ao meu redor. Esse vídeo não é para fechar o diagnóstico de ninguém. É um relato pessoal da nossa família sobre como o diagnóstico tardio do Fabiano ajudou a trazer clareza para muitas coisas que ele viveu desde criança. O diagnóstico não mudou quem eu era, mas me ajudou muito a entender quem eu sempre fui. Quando eu olho para a minha infância, eu me lembro de ser uma criança muito tímida, uma criança muito reservada. Eu sempre tive poucos amigos, eu sempre tive muita dificuldade para me socializar. Essa era a verdade. Apresentar trabalho, falar em público, fazer uma leitura quando a professora sorteava alguém na sala para ler um texto, tudo isso era muito difícil para mim. Eu lembro de ficar gelado, de suar frio, de sentir vergonha, de ficar vermelho, e até hoje eu tenho muita dificuldade de ouvir a minha própria voz. E uma coisa que aparece muito no relato do Fabiano é que essas dificuldades que ele conta não eram pequenas para ele. Não era simplesmente uma timidez. Era algo que trazia um sofrimento, uma tensão e um esforço muito grande para tentar parecer bem. E eu sempre fui muito organizado, muito metódico. Meus cadernos eram muito limpos, organizados. Minha letra é linda. Minha mochila era muito organizada. Meu uniforme ficava pronto no dia anterior e ficava milimetricamente dobrado. Eu sentava na frente da sala, sempre nas primeiras carteiras, porque eu não gostava da bagunça da turma do fundão. Eu era o chato da sala. Eu ia para a escola e voltava pelo mesmo caminho. Eu limpava meus próprios calçados. Quando eu chegava em casa, dobrava meu uniforme, eu arrumava minha cama, minhas coisas, meus brinquedos. Era uma necessidade de organização intensa o tempo inteiro, de controle, de previsibilidade. E na época, ninguém olhava para isso como uma característica de funcionamento. Era só o meu jeito, ele achava assim mesmo, deixa ele. E na adolescência, isso ficou até mais difícil. Hoje, a gente fala muito em bullying, né? Existe até um crime. Mas na minha época, parecia que você era obrigado a aceitar apelidos bizonhos, brincadeiras chatas, provocações ridículas. E eu tentava, para me enturmar, mascarar, fazer de conta que aquilo não era comigo, ou que não estivesse acontecendo. Mas por dentro, existia um conflito muito grande de não aceitar isso. Eu gostava muito de futebol na época. Eu cheguei até a ter uma trajetória quase que profissional. Eu fiz testes em alguns clubes, mas até nisso a exposição era muito difícil para mim, mesmo diante de um esporte que eu adorava. Porque tinha torcida, tinha gente assistindo, pessoas diferentes, eu ficava extremamente nervoso. Eu ficava nervoso, isso é um fato. Só que eu tentava esconder isso. E isso é uma coisa muito importante. Muitos adultos que só recebem o diagnóstico mais tarde passaram anos tentando se adaptar, esconder os desconfortos e funcionar dentro do que era esperado deles. Por fora, às vezes pareciam estar tudo bem, mas por dentro existia um custo emocional muito grande. E eu sempre me comparava muito também, é normal. O meu irmão, por exemplo, era mais descolado, ele era mais popular, ele era mais espontâneo, mais legalzão. E eu era mais fechado, o mais quieto, o mais chato, o que sentia vergonha, o que não falava com ninguém, o que fugia de situações sociais. Então, eu cresci tentando entender por que algumas coisas pareciam tão naturais para os outros e tão difíceis para mim. E foi na fase adulta que eu fui fazer direito. E até é meio curioso isso, porque direito é uma área que exige a fala, a exposição, exige audiência, sustentação, conversa, posicionamento. E eu entrei na faculdade já com esse medo. Eu tinha medo de apresentar trabalho, eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de fazer audiência simulada, eu tinha medo de me expor na faculdade. E muitas vezes eu preferia fazer toda a parte burocrática, fazer a parte escrita dos trabalhos para não precisar apresentar na frente para os outros colegas. Eu era o aluno que fazia
os trabalhos. Eu organizava, eu escrevia, eu ajudava o grupo, mas se eu pudesse evitar aparecer, eu evitava. E isso mostra muito bem o contraste. Por um lado, o Fabiano sempre teve muita capacidade, muita disciplina e muita dedicação. Por outro lado, a exposição social exigia um esforço enorme dele. E eu me apegava muito ao estudo. Sempre gostei muito do estudo. Enquanto muitos colegas ficavam conversando, se socializando, eu preferia ir até a biblioteca, estudar, ler livros, ler os jornais, fazer os trabalhos. Era um lugar onde eu sentia o controle, eu sentia paz e previsibilidade. Depois, eu acreditei na estabilidade do concurso público, né? Eu fui escrivão de polícia do estado do Paraná por 14 anos e meio. E essa fase me obrigou a derrubar muitos muros internos. Por quê? Na polícia, você não pode demonstrar fraqueza, ainda mais sendo homem. Você não pode se esconder, você precisa trabalhar duro, você precisa se posicionar, ter enfrentamento, lidar com pressão, com conflitos, com situações difíceis. Então, eu aprendi muita coisa na marra. E isso teve um custo emocional muito grande, que eu só fui ver no futuro. E aqui é importante dizer que muitas vezes o adulto passa anos funcionando em ambientes que exigem dele uma postura que não combina com o seu funcionamento interno. Ele consegue fazer, mas paga um preço enorme por isso. E eu fui mascarando, era o que eu tinha que fazer. Eu fui tentando aguentar, eu fui tentando ser forte. Só que com o tempo, aquilo começou a aparecer como forma de estresse, como forma de irritação, cansaço, sofrimento. Inclusive, em um determinado momento, no trabalho, o meu apelido ficou ligado ao estresse. Me chamavam de estressine. E isso não era algo leve para mim. Eu ficar com um sinal de alguma coisa que não estava bem e eu tinha um apelido. E chegou um ponto que a estabilidade do serviço público não compensava o estresse e o desgaste emocional dele. Combinado, como isso afetava com a nossa família como um todo. Somente nós sabemos o que nós passamos dentro da nossa própria casa. E foi quando a Cecília nasceu, em 2020, que eu comecei a perceber que eu estava, de certa forma, adoecido. O choro dela me causava muito estresse. Eu ficava muito irritado. Qualquer barulho, excesso de choro, estímulo, desordem na casa, as coisas fora do lugar, tudo isso mexeu muito comigo, mexia muito. Naquele momento, eu achava que talvez tivesse algo errado com ela, com a Cecília. Mas um dia, a Letícia falou para mim uma coisa muito forte. Eu lembro de perceber que aquilo não era só sobre a Cecília em si. Claro que ela tinha as necessidades dela e depois nós fomos investigar. Mas eu também percebia que o Fabiano estava sofrendo muito e aquele sofrimento não era normal. Ele não estava conseguindo lidar com alguns estímulos, como o choro, com a rotina, com o barulho, com a intensidade da casa, que havia mudado completamente com a chegada de um bebê. Em determinado momento eu falei para ele que talvez quem precisasse de ajuda era eu e não a Cecília. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque talvez eu não tivesse enxergado, eu não iria enxergar isso sozinho se a Letícia não tivesse falado comigo. E ela viu em mim algo que eu ainda não tinha conseguido ver, enxergar. E depois, quando veio o diagnóstico da Cecília, aquilo me atingiu de uma forma muito profunda. Foi como se alguma coisa dentro de mim dissesse: isso também fala sobre você. Isso é você. Depois do diagnóstico da nossa Cecília, eu comecei a olhar para a história com outros olhos. Muitas coisas que eu via nela também existiam em mim. Por exemplo, a rigidez, a dificuldade em determinados estímulos, a necessidade de ter previsibilidade, a dificuldade social, a forma intensa de sentir algumas coisas. E aí eu comecei a buscar ajuda, a autoajuda. Primeiro, eu passei por atendimento psicológico num programa do Estado. Depois, por orientação, eu fui fazer terapia, procurei uma terapeuta e fui investigar em seguida como profissional especializado em autismo. E após essas avaliações, veio o diagnóstico. Eu fui laudado com autismo de nível 1 de suporte, sem deficiência intelectual, porém com dificuldades de sociabilidade, de interação social e rigidez cognitiva excessiva. E esse momento foi muito importante, porque o diagnóstico do Fabiano não veio para limitar quem ele era.
veio para explicar muita coisa que ele carregava sem um nome. E a palavra que eu tenho para esse momento é alívio. Eu respiro fundo porque foi um alívio, porque o laudo trouxe para mim não algo de fora, me trouxe algo de dentro. Ele trouxe respostas internas. Era como se o óbvio finalmente tivesse sido dito, tivesse sido esclarecido. Eu precisava dessa clareza para entender uma coisa que sempre esteve aqui, comigo, internamente. E o diagnóstico não mudou o Fabiano da infância, não mudou o Fabiano da adolescência, não mudou o Fabiano da faculdade, não mudou o Fabiano do serviço público, não mudou o Fabiano da polícia, mas me ajudou a entender quem eu sempre fui de verdade, quem sempre esteve aqui dentro. E isso mudou a forma como eu olho para mim hoje, mudou a forma como eu olho para a Cecília hoje, mudou a forma como eu vivo o nosso relacionamento, a paternidade, mudou tudo. E também mudou a forma como eu, como esposa, passei a entender algumas situações. Coisas que antes poderiam parecer frieza, distância, irritação ou dificuldade de lidar com a rotina, começaram a ser compreendidas de outra forma. Não como uma desculpa, mas como uma forma de funcionamento. E quando a família entende o funcionamento de cada indivíduo, ela consegue ajustar melhor a comunicação, a rotina e as expectativas. E hoje eu sinto que a minha conexão com a Cecília, ela é completamente diferente, é inexplicável. Eu vejo nela muitas coisas que eu vivi, e isso me ajuda a acolher a minha filha, a entender melhor, a não repetir com ela coisas que talvez eu tenha vivido sem compreensão. Antes, muitas vezes, eu queria ser um pai durão. Hoje, com autoconhecimento, eu consigo tentar ser um pai mais presente, mais carinhoso, mais consciente, mais respeitoso com o funcionamento da nossa pequenina Cecília. Para mim, o autoconhecimento foi fundamental nessa trajetória. Porque não tem como cuidar bem do outro se você não olha para aquilo que também precisa ser cuidado em você. Quando eu comecei a entender o meu funcionamento, eu comecei também a entender melhor o funcionamento da minha filha. E isso trouxe muita clareza para a nossa casa. Trouxe mais diálogo, trouxe mais força, trouxe mais consciência. Isso foi muito importante. A nossa família não ficou perfeita depois dos diagnósticos. A gente continua tendo dificuldades, dias difíceis, cansaço, uma rotina muito intensa e muitos desafios. Mas a clareza muda o caminho, porque é muito diferente enfrentar uma situação no escuro e enfrentar uma situação entendendo um pouco melhor do que está acontecendo. Hoje, eu entendo que nós não podemos transferir para terceiros o que cabe a nós como família. Nós precisamos buscar a informação, nós precisamos buscar o apoio, a clareza, cuidar do que é nosso, fazer aquilo com amor. Isso sim, nós devemos buscar todos os dias. E se você é um adulto e começou a se reconhecer depois do diagnóstico do seu filho ou da sua filha, a minha mensagem para você é: busque o autoconhecimento, busque a informação, busque ajuda profissional, não para se rotular ou para rotular seu filho, mas para se compreender melhor. Talvez muitas coisas que você viveu a vida inteira tenham uma explicação. Talvez aquele sofrimento de outrora parecia apenas uma timidez, um estresse, uma irritação, um isolamento ou uma dificuldade social, tem uma história por trás muito profunda. E é importante reforçar: esse vídeo não substitui uma avaliação profissional e não serve para diagnosticar ninguém, mas pode ser um conto de reflexão para adultos que passaram a vida inteira se sentindo deslocados e que depois do diagnóstico dos filhos começaram a se perguntar: será que isso também fala sobre mim? E no meu caso, entender isso foi transformador. Não apagou as dificuldades, mas trouxe clareza. E a clareza muda a forma como a gente vive, como a gente cuida, como a gente trabalha, como a gente ama, como a gente se relaciona. Esse vídeo é um pedaço muito importante da nossa história, porque o diagnóstico da Cecília não mudou apenas a forma como a gente olhava para ela. Ela também abriu espaço para o Fabiano olhar para si mesmo.
E o meu diagnóstico tardio não mudou quem eu sou, de forma alguma, mas me ajudou a entender quem eu sempre fui e, principalmente, me ajudou a ser um pai mais consciente para a minha filha neste momento. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar falando sobre neurodivergência na vida real, autismo em adultos, famílias atípicas, direitos, rotina e caminhos possíveis. Porque quando uma família encontra a clareza, ela deixa de caminhar no escuro. E esse canal nasceu justamente para isso, para unir vivência, acolhimento e informação de qualidade. Porque aqui, quando a gente fala de autismo, de diagnóstico tardio, de família atípica, Isso não é teoria, é a nossa vida.